Bom, pessoal, próximo tópico da aula de hoje. Mais um videozinho. Regra da cadeia. O que é isso? Regra da cadeia nada mais é do que um teorema que vai explicar para a gente como fazer a derivada de uma função composta da outra. F composta de g de x. Então a gente tem que ter inicialmente uma ideia aí, né? Dessa questão da função composta. Como ele diz aqui no próprio teorema 7.3. Regra da cadeia. Consideremos uma função composta FOG, né? Então, eu vou colocar aqui um títulozinho, só para o aluno, na hora que estiver vendo essa lousa, ele conseguir se guiar, ele se lembrar do que eu estou falando, regra da cadeia. A gente já viu nessa aula aqui várias regras operacionais. A gente já viu derivada da soma, derivada da multiplicação por escalar, derivada do produto, derivada do quociente. Essa é a quinta regra operacional, regra da cadeia. Para que ela serve? Função composta. Então ele começa dizendo o seguinte: seja uma função composta f bola g, FOG, f composta de g definida no intervalo i. Então ele está imaginando a seguinte situação: f bola g, dois pontos, de i em, vamos colocar aí r, tá, nos reais. O que é esse f bola g? Ela associa um número x, que está aqui no conjunto i, no domínio da função composta, ela associa esse número a um número f bola g de x. Mas o que é esse f bola g de x que ela fez com o x? Nada mais é do que f de g de x. Ou seja, literalmente, você pega precisamente, você pega o x, aplica a g no x, o resultado que sair g de x, você aplica f nesse resultado, e aí dá o resultado f bola g. Então, o x sai do i, passa pela g, quando ele sai da g cai na f, quando ele sai da f ele está lá um número real, que chama FOG de x. Tá certo? Foi processado aqui pela função composta. Ponto final. Bom, claro que tem que ter uma regrinha básica para isso aqui funcionar. A imagem da G não pode estar fora, ou não pode ter um pedaço da imagem da G para fora do domínio da F. Porque senão pode sair lá um G de X que não está no domínio da F. Por exemplo, imagina que a sua F de X fosse, para dar um exemplo básico aqui, 1 sobre X. Todo mundo sabe que o zero não está nesse domínio aqui. Você não pode fazer 1 sobre 0. E vamos supor que você pega g de x igual a x ao quadrado. Tá lá. Você vai falar, pô, mas x ao quadrado, e se eu colocar o x igual a 0? Se eu colocar o x igual a 0, vai dar 0 ao quadrado, que é 0. Então, se eu for fazer f composta de g de 0, ferrou, porque vai dar 1 sobre 0 ao quadrado. O que seria a f bola g de x aqui nesse caso? F bola g de x seria 1 sobre x ao quadrado. F de g de x, 1 sobre x ao quadrado. F bola g de 0 é a mesma coisa que f de g de 0. O g de 0 não tem problema nenhum. G de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. A hora que sair o 0 aqui da g e você for fazer f de 0, vai dar 1 sobre 0 ao quadrado, 1 sobre 0. E vai travar, vai bugar. Vamos dizer assim, na linguagem dos jovens, né? Bugou. Travou. Não deu certo. Né? Operação ilegal. Então, como é que a gente poderia contornar esse problema aqui nesse exemplinho que eu dei? Eu vejo duas maneiras de contornar o problema. Primeiro, uma maneira bem tosca, você poderia pegar uma outra função. Em vez de pegar x ao quadrado, pega x ao quadrado mais 1. Pronto, aqui já não tem mais 0. E aí, nesse caso, a sua FOG f bola g de x vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1, que não tem problema nenhum. Tá certo? Está perfeitamente bem definida. Uma outra opção que teria seria você fazer assim, você mantém o f de x igual a 1 sobre x, você mantém o g de x igual a x ao quadrado, mas você escreve alguma coisa do tipo assim, x maior que 0. Vou considerar essa função apenas para esse domínio i aqui,
apenas para os números reais positivos. Aí você sabe que não tem chance de dar zero aqui, e, portanto, não tem chance de aparecer zero no denominador aqui. Contornou o problema também. Mas, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, você tem que prestar atenção se essa imagem da G está dentro do domínio da F. Porque a G de X vai ficar dentro aqui da F. Então, como é que eu posso te dizer? É uma questão que você sempre tem que prestar atenção quando está falando de funções compostas, né? Então, eu vou dizer para você aqui o seguinte, vou continuar lendo aqui. Consideramos a função composta f bola g, definida num intervalo i, já escrevi tudo aqui, de sorte que g de i, o que é g de i? A imagem da g. É todo o domínio i, a g aplicada em todo o conjunto i aqui. Né? Ou seja, a imagem da G. G de isão é a imagem da G. De sorte que a imagem da G está contida no domínio de F. Tá? Então ele faz questão de dizer, como ele não está dando um exemplo específico, que nem eu falei ali, com 1 sobre x, com x ao quadrado, como é uma coisa genérica, então ele escreve de maneira genérica, né? A gente está considerando, prestando atenção nisso aqui, para não dar pau. Né? Consideramos que a imagem da G de I está contida no domínio da F. Tá? Se você fizer um desenho, na outra turma eu tentei fazer até um desenho aqui para ilustrar, né? Eu desenhei assim, imagina que aqui é o conjunto, I, aí você vem no conjunto I, aplica a G. Aí a G vai formar o conjunto G de isão. Você aplicou a G aqui, ó, apliquei a G. Ela faz esse I virar um conjunto. Aplicando a G no I, ela fez aparecer o conjunto G de isão. Esse G de isão, ele tem que estar dentro do domínio de F, que é o conjunto onde você vai aplicar F. Então, digamos, esse conjunto D de F, ele está aqui por fora, envolvendo, ou na pior das hipóteses, ele é igual ao G de I, também não tem problema ele ser igual, mas o G de I não pode ser maior do que ele, tem uma parte para fora. Né? Esse verde aqui é o D domínio da F, aonde você vai aplicar a F e vai gerar aqui um conjunto final, que vai ser o conjunto F bola G de DF. F bola G de DF. Tá? Então você vê que está envolvendo 4 conjuntos aqui. Você tem o domínio I, aplica G no domínio, ela gera esse G de I, o G de I tem que cair dentro do domínio da F, aplica F, primeiro aplica G, depois a F. Aplica F no domínio de F, que está englobando o G de I, e surge esse conjunto aqui, fog de D de F. Tá? Que é a imagem da função composta. Tá? Bom, isso aqui é só um diagrama aqui que eu tentei improvisar aqui para explicar o que está acontecendo. Bom, para a gente ter noção dos detalhes que tem essa questão de função composta. Mas eu ainda não estou falando nada de derivada. Vai entrar a questão de derivada agora. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, agora vai entrar a palavra derivável. Suponhamos que G seja derivável num ponto X pertencente a I. Um ponto do seu domínio I aqui. Então, suponhamos G derivável em x'inho pertencente a I. X'inho pertencente a I. Ponto final. Primeira questão. Primeira hipótese. Outra hipótese. F derivável no G de X, que eu vou chamar de Y. E F derivável no G de X, no ponto G de X, que eu vou chamar de Y, em G de X, que é igual, para facilitar, a um Y, ponto final. Então, a função composta f de G de X é derivável no X. E a derivada dela vai ser f' de G de X vezes G' de X. Aí, no curso de cálculo, a gente costuma falar assim, derivada externa
vezes derivada interna, né? Por exemplo, vou dar um exemplo disso aí na prática. Deixa eu só terminar de escrever aqui o enunciado. Então, f bola g de x linha, derivada da função composta, seria legal escrever assim, né? Então, f bola g, a composta, é derivável de x, é derivável, e a derivada dela, f bola g linha de x, é derivável em x, né? É derivável em x, e f bola g linha de x é igual f de g de x linha, f de g de x linha, mesmo, aí é só questão de notação, que vai ser igual, aí vem a fórmula mesmo, f' de g de x vezes g' de x, né? Vou dar um exemplo aqui antes da gente partir para a demonstração, só no rascunho aqui, depois eu apago. Exemplo, vamos supor que você tenha a função h de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, evidentemente, ela é uma função de x, né? Então, h de x é f bola, pode ser vista como uma f bola g de x? Pode. Onde o f de x é raiz de x, raiz quadrada de x, e o g de x é x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Então, o que que acontece? Se você for calcular a derivada do h de x, derivada externa, derivada da f, mas com a g de x dentro, quem que é a derivada da f? F' de x. F' de x é 1 sobre 2 raiz de x. Cai o meio, né? Esse aqui é 1 elevado a meio. X elevado a meio. Cai o meio, fica esse 1 sobre 2. Menos 1 fica x elevado a menos meio, que é o raiz de x. Só que isso aqui é só f' de x. A fórmula diz f' de g de x. Então, o f' de g de x seria 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1. Vezes, aí vem a derivada do g, g', que no caso aqui vai ser 2x. Então, né, g' de x vai ser igual a 2x. Então, o total, a derivada do h de x vai ser igual essa vezes essa fórmula aqui. Então, vai cortar o 2, vai ficar x dividido por x ao quadrado mais 1 raiz. Tá? Depois vocês testam aí, né? Espero que esse exemplo meu tenha ficado correto aí. Mas isso aqui é coisa de curso de cálculo, fazer essas contas aqui, né? Aqui a gente vai procurar demonstrar esse teorema. Por que que isso aqui, que essa fórmula é válida? Que nem a gente fez com os outros teoremas que a gente viu antes nessa aula. Então, olha só como é que fica. Deixa eu apagar isso aqui, que é mais carinha de cálculo, né? Só para dar um gostinho, para vocês lembrarem do curso de cálculo. Depois, confira aí se eu fiz certo. Ficou salvo aí no vídeo de qualquer forma, né? Tá gravando, tá? Então, olha só. Demonstração. Vamos dar uma olhada aqui no livro. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: como f, que é uma hipótese que a gente tem, por hipótese ele falou aqui no começo, né? Suponha que f é, no começo não, foi já para o fim. Suponha que f é derivável em g de x, que ele chamou de y. Então vou escrever assim: como por hipótese, f é derivável em y igual a g de x, como por hipótese f é derivável em y igual a g de x, então então existe e é finito o limite. Então existe e é finito o limite. Dois pontos. Limite para h tendendo a zero. É que ele não colocou o limite aqui. Ele colocou esse erro eta, que eu já vou falar dele. Limite h tendendo a zero, f de y mais, aliás,
H não, K, né? Aqui ele usou a letra K. Então, deixa eu trocar aqui esse H. Limite para K tendendo a zero, f de y mais K, f de y mais K, menos f de y dividido por K. Esse limite, como f é derivável em y, esse limite aqui existe, é finito, e o resultado dele é justamente a derivada de f em y, f' de y. Ok. Então, se eu tirar o limite, essa razão aqui já não vai ser mais exatamente igual a f'. A razão só dá igual a f' se tiver o limite aqui escrito, né? Aí fica igualzinho. Se você tirar o limite, daí, consequentemente, se você remove o limite, deixa só a expressão, vai ter um erro, não vai ser exatamente igual a f', vai ficar f de y mais k menos f de y sobre k é igual a f' de y mais eta, ou n, tanto, mas eu acho que a letra grega eta que ele usou, eta de k. E o que tem essa função eta de k? Esse eta de k, ele é uma se eu passar o limite aqui de volta para k tendendo a zero, dos dois lados, esse lado esquerdo vai virar exatamente a derivada, e esse eta de k tem que sumir, porque daí vai ficar exatamente igual a derivada. Então, a condição para esse eta de k aqui é a seguinte, k, onde se k tender a zero, eu vou colocar assim, com k tendendo a zero, implicando que o eta de k vai para zero. O eta de k some, porque se k tender para zero, isso aqui vira exatamente a derivada e esse eta de k tem que sumir. Eta de k dá igual a zero, né? Ele dá igual a zero, se k tende a zero. Bom, aí aqui ele diz o seguinte, ele vai falar que a gente tem que pôr eta de zero igual a zero. Veja bem, o k não pode ser zero aqui nessa expressão, porque o k está no denominador. Ele pode tender a zero, mas não pode ser zero, porque não vai fazer dividido por zero aqui. Então, o que ele faz? Como ele passou o k multiplicando aqui para o outro lado, para ficar com essa equaçãozinha que vai ser utilizada depois na demonstração, ele passou o k multiplicando para cá e sabe que o k vai ter que tender a zero para fechar a conta, e ele define aqui adiante o k como sendo g de x mais, para dar certo a conta aqui para frente, ele define o k como g de x mais h menos g de x. Que, de fato, quando h tender a zero, o k vai tender a zero. Se h tender a zero, fica g de x menos g de x, que é zero. Tá? Então ficou tudo perfeito, só que com um pequeno detalhe. Pode ser que o k dê zero, que não podia dar. Então, não podia dar enquanto ele estava no denominador. Quando você passa ele aqui multiplicando, você fala, bom, então o k pode ser zero agora. Ele não está mais no denominador. Veja, como essa expressão aqui veio dessa, a gente está considerando que o k é sempre diferente de zero. Não está sendo considerado k igual a zero aqui. Mas e se eu quiser considerar que ele é zero e dizer que a igualdade vale também quando k é igual a zero? Bom, aí você tem que dizer quanto é que vale o eta de zero. Porque esse eta de k aqui estava considerando só k diferente de zero. Por isso que ele falou, vamos colocar o eta de zero igual a zero. Eu acredito, pessoalmente, que não precisaria ser zero aqui o valor que ele colocou. Poderia ser uma constante qualquer, que daria certo a equação. Ficaria 0 vezes f' mais uma constante, que é zero, e zero do lado de cá, se k for zero, f de y menos f de y. Tá? Mas ele colocou igual a zero, eu não sei porque que ele particularizou, eu não consegui entender. Para mim, funcionaria com qualquer constante aqui, eta de zero igual a constante, tá? Mas enfim, mas está tudo sob controle aqui. Eu vou seguir o que ele falou aí para não criar crica com o autor do livro, né? Façamos, quer dizer, vamos impor que eta de zero é igual a zero, tá?
E vocês já entenderam por quê. Porque a gente quer que a equação fique verdadeira, inclusive quando k é igual a zero. Que pode ser que ele, a princípio ele não dava zero, mas como ele definiu k, g de x mais h menos g de x, pode ser que ele dê zero. Professor, me dá um exemplo onde o k vale zero. Imagina que g é a função constante. Função constante, g de x igual a 1. Então, quanto que é g de x mais h? É 1. Quanto que é g de x? É 1. 1 menos 1 dá zero. Pronto, k valeu zero. Tá? Depois que ele definiu k dessa forma aqui, ele pode valer zero. Então, será que essa igualdade vai valer também quando k é igual a zero? O que vai acontecer com eta de zero? Não estava definido eta de zero. Estava definido eta de k só para k tendendo a zero. Né? Bom, beleza. Então, façamos n de zero igual a zero. E vamos reescrever essa equação como sendo f de y mais k menos f de y igual a k vezes f de y mais eta de k. F' de y mais eta de k. Eta de k. Fechou. Ponto final. Agora vem o passo interessante. O k que eu preciso passar depois do limite para ele tender a zero, eu vou pegar k como sendo g de x mais h menos g de x. E aí, para poder fazer também o h tender a zero. Só que veja bem, quando h tender a zero, o k vai tender a zero. É uma reação em cadeia. Se eu faço o limite para h tendendo a zero, consequentemente, o k vai para zero também. Tá? Então, olha só. Seja k igual g de x mais h menos g de x. Como por hipótese, g é derivável em x, então g vai ser contínua em x, então limite para h tendendo a zero de g de x mais h vai dar g de x e vai fazer o k dar zero. Teria que escrever tudo isso aqui para o raciocínio ficar perfeito. Como por hipótese, g é derivável em x, daí g é contínua em x, digamos assim, então g é contínua em x, daí h tendendo a zero implica que g de x mais h vai virar g de x, que implica que o k, g de x mais h igual g de x, que implica que o k vai dar zero. K, eu vou colocar assim, vou colocar com flechinha de tende, né? H tendeu a zero, g de x mais h tende a g de x, que implica que o k tende a zero. Ponto final. Então, H, no final das contas, é o seguinte, o H tendendo a zero implica que o K tende a zero também. Isso a gente vai usar ali mais adiante. Por quê? Porque agora ele vai dizer o seguinte, nós queremos saber quanto é a derivada da função composta. Por definição, qual que é a derivada da função composta? A gente usou várias vezes aqui nos teoremas, a definição, né, da derivada. Então, derivada da função composta, f bola g linha de x é igual derivada de f de g de x, que é igual limite para h tendendo a zero, f de g de x mais h, menos f de g de x. Tudo isso dividido, só que aqui está usando a letra h. Agora, olha só o que vai acontecer. Dividido por h, limite para h tendendo a zero. Ele observa que tem um g de x mais h aqui, e da expressão que a gente escreveu antes, g de x mais h, se você passar o g de x para lá, você pode trocar esse g de x mais h por g de x mais k. Só que o g de x é y. Então fica f de g de x mais h é uma coisa que é f de y mais k. Olha só que interessante, né? Agora note que
Agora, note que g de x mais h é a mesma coisa que g de x mais k, e como ele falou lá no enunciado, g de x é y, isso aqui é igual a y mais k. Então, o que vai acontecer com esse limite aqui? Ele vai ficar igual limite para h tendendo a zero, f no lugar de g de x mais h, y mais k. F de y mais k, no lugar de f de g de x é y. Então, menos f de y, dividido por enquanto por h. Por h. Aí mais uma evolução aqui. O f de y mais k menos f de y, olha a igualdade aqui, ó. F de y mais k menos f de y é aquele k vezes f' mais eta. Então isso aqui você pode trocar por limite para h tendendo a zero. Aí no lugar disso aqui, ele colocou, cadê? Ficou lá para cima, né? Mas é essa aqui que ele está trocando. F' de y mais eta de k, colchetes, k, tem um k multiplicando aqui. Quando a gente escreveu o k ficava antes, agora ele colocou o k depois, mas tudo bem, dividido por h. Dividido por h. Isso é a mesma coisa que, olha só que interessante o que você pode fazer agora. O f' de y é g de x. Então vai ficar f' de g de x mais eta de k, mais eta de k. Isso é igual limite para h tendendo a zero. Primeiro colchete aqui, trocando o y por g de x, f' de g de x mais eta de k. Eta de k. Vezes k dividido por h. Só que o que é o k? O k é g de x mais h menos g de x. Então isso aqui ficou igual a limite para h tendendo a zero desse colchete, eu vou ter que repetir ele aqui, f' de g de x mais eta de k, eta de k, vezes o k, que é g de x mais h menos g de x, vezes g de x mais h, deixa eu colocar um parênteses aqui, vezes g de x mais h menos g de x, dividido por h, que estava aqui embaixo. A hora que você passar o limite para h tendendo a zero, lembra que eu falei, o h tendendo a zero implica que o k tende a zero. Então, limite para h tendendo a zero, o k tendeu para zero, quando o k tende para zero, o n de k dá zero. Então, zerou esse aqui, passando o limite, vai ficar apenas o f' de g de x aqui, e essa parte vira a derivada de g. Então, isso aqui deu igual f' de g de x vezes a derivada de g, que é justamente a regra da cadeia que o enunciado tinha pedido para a gente demonstrar. Tá aqui, chegamos nela aqui no final, depois de todo esse caminho que depois você revê aí o passo a passo da demonstração. Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou gravar um vídeo agora de finalzinho de aula, comentando aqueles dois primeiros exercícios aqui, rapidamente, tá? Para ficar num vídeo à parte.